primeira iniciativa, como a professora Lucimar bem disse, ela é fruto de um edital do Programa Nacional Aldir Blanc. A gente recebe ano a ano os recursos, a gestão do governo federal, a gestão pública, para receber, precisa fazer o seu papel, que é prestar conta do que recebeu antes, elaborar o plano do que pretende fazer com o recurso, realizar oitivas na cidade entre os fazedores de cultura. Então, muito embora o recurso seja público, a gente recebe porque a gente cumpre o nosso papel enquanto administração, embora seja um recurso federal, e a gente está aqui hoje realizando essa primeira iniciativa com recursos do Programa Nacional Aldir Blanc. Esses recursos foram conquistados pelo projeto apresentado pela professora Lucimar por meio de um edital público, junto ali com a SEMAD, e ela está executando hoje como promotora esse evento. A gente teve também aqui um aporte que também veio da Aldir Blanc para a produção de cerca de 900 valsos literários para alunos da rede. Vocês já gastaram o dinheiro de vocês? Todo mundo já gastou? Para aquisição de livros, cada um ganhou um cartão com R$70 de recarga para fazer a aquisição de livros. Mas eu quero me comprometer com vocês que um evento realizado com recursos de edital, a gente tem certeza de que ele vai acontecer hoje, mas não tem certeza se ele vai acontecer ano que vem, porque não sei se vai ter edital ano que vem, não é isso? Não sei nem se a professora Lucimar vai querer escrever projeto de novo depois da loucura desse ano. Mas a gente vai tornar a Festa Literária Arte de Magé uma política pública, institucional, da gestão, independente de recursos do governo federal. Porque eu quero, professora Lucimar, um dia, daqui a 10 anos, ver esse movimento, que embora hoje esteja lotado de pensadores, intelectuais, escritores, mas carece de fato de uma estrutura ainda melhor. Eu quero ver esse movimento daqui a 10 anos ser reconhecido no estado do Rio de Janeiro como a Flip em Paraty. Mas para isso acontecer, a gente precisa de constância, porque a Flip não é o que é hoje. Ela não começou assim. Teve um movimento originário. E nós estamos hoje aqui fazendo história. Daqui a 10 anos, se a FLAM estiver sendo realizado, nós somos aqueles que tivemos na primeira edição. Você já parou para pensar nisso? E eu acho que isso é um orgulho para todos nós. Eu espero que sejam 3 dias de muito sucesso. Eu espero que sejam 3 dias e que, independente de qualquer coisa, o objetivo de preservar a nossa memória, resgatar a nossa ancestralidade, combater o preconceito, falar sobre a importância do letramento racial, seja uma vivência que contribua com a personalidade de cada um de nós. Sobretudo dessas crianças que estão levando literatura, que vai ensinar um pouco sobre cada uma dessas questões para eles. Eu preciso, por questão de justiça, a gente teve uma série de contratempos nesse processo, onde as coisas de fato estivessem erguidas. A professora Lucimar é uma guerreira, ela me liga e eu digo assim: eu não estou conseguindo entender como é que a senhora está calma, de tanto problema, como é que a senhora não consegue ficar calma, que eu estou aqui desesperado. Então, a professora Lucimar, uma guerreira, é uma liderança feminina dessa cidade que merece ser valorizada, reconhecida. Quem conhece a história dela, por favor, conheça. Uma professora da rede, pós-doutora, e que está aqui construindo tudo isso, colocando o currículo à disposição da cidade. Quero realmente parabenizar o governo de Magé por mais essa iniciativa. Eu estive lá em Mauá, na primeira lá, muito legal, muito forte. É realmente importantíssimo para a Baixada Fluminense que iniciativas de governo como essa aconteçam e que essas iniciativas se tornem projeto de Estado. Bom dia, criançada! Tudo bom? Eu também dou aula para um monte de gente igual a vocês. Eu tenho o privilégio de dar aula para os pequenininhos e para os grandes também. Tenho alunos de 10 anos e alunos de 70. Então é muito legal ver a criançada presente, mas tem pouca criança. A gente precisava
movimentar mais a cidade para trazer as crianças. Porque a gente dizer que as crianças são o futuro é uma frase, um chavão, né? Mas a realidade é que elas é que vão carregar essa cultura. Nós viemos de Caxias agora, onde também está acontecendo uma série de eventos, falando exatamente de como os negros desse país, os africanos que vieram para cá, construíram a cultura desse país, né? A imagem do Brasil enquanto nação é uma imagem de cultura afro-brasileira. É uma imagem de cultura afro-brasileira. Se nós pensarmos culturalmente o que nós temos de europeu, nós vamos descobrir que nós não temos quase nada. Toda a nossa cultura é afro-indígena. E é sobre isso que a gente precisa falar para essa criançada, para que elas se orgulhem disso, se orgulhem dessa ancestralidade, se orgulhem do fato de elas serem herdeiras de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de todos os indígenas que tombaram, né? Tentando preservar sua cultura. Então a gente espera que todas essas crianças cresçam sabendo disso, trabalhando contra o racismo insistentemente, né? Evitando estar discriminando os colegas de todas as formas possíveis, respeitando e defendendo seus colegas que vocês sabem que estão sofrendo qualquer tipo de discriminação, né? Chamando a professora e denunciando, chamando a diretora e denunciando, falando para a mãe de vocês o que está acontecendo dentro da sua escola, e que nós, enquanto responsáveis, saibamos que nós devemos ouvir nossas crianças sempre. Elas sabem tudo. A gente tem a impressão que as crianças não sabem nada, não sentem nada, não prestam atenção em nada, mas é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. E a gente precisa ouvir mais nossas crianças e falar mais para elas do que é verdadeiro, do que é possível para que os sonhos delas se realizem. Eu acho que a FLAM cumpre esse papel quando ajuda as crianças a adquirirem livros, a lerem mais, a sonharem mais e a pensarem uma Magé e um Brasil muito melhor e sem racismo. Se a gente está se dirigindo a vocês, crianças, é porque não é só por conta do discurso sobre o futuro, mas é porque importa muito para a gente que construção de mundo a gente vai ter daqui a pouco. Se tem a COP30, porque está pensando no futuro também, afinal de contas, vai existir terra só se vai existir gente, né? Porque a gente tem que ter ar para respirar, tem que ter água de qualidade para poder beber, enfim, tem todos esses aspectos dessa vida. E tem também a estrutura, a boa estrutura de vida do que você quer fazer. E quando se fala dessas questões da violência, é uma verdade, muitas vezes não se acredita no que as pessoas, no que as crianças falam. Eu confesso que eu fiquei muito emocionada quando eu vi as crianças indo atrás de livros para comprar. Essa é uma velha ideia de construção de futuro, da leitura do que se quer ler, inclusive para vocês virarem futuros escritores. E o professor fala de pé, né? E é um fator limitante o tempo para o professor. Eu sou professora dessa casa há 30 anos e preciso exaltar o protagonismo do meu município. Então, muito obrigada às crianças da Escola Renata Franco, às professoras que trouxeram palmas para os professores, para os muito obrigada pela vida de vocês. Não posso deixar de dizer que, como professora desse município, durante 30 anos, nunca me senti tão contemplada como mulher preta, periférica, contadora de história e tantas questões que atravessam esse corpo. Preciso agradecer a ancestralidade e agradecer aos agentes públicos que fazem política pública para a nossa cidade, né? Magé, sim, é um grande quilombo, como vocês dois disseram. Nós temos 3 territórios quilombolas certificados e reconhecidos pela Fundação Palmares, e
nossa educação é pautada numa educação antirracista. Educação antirracista não é um acessório, é a base, principalmente do nosso currículo. Preciso dizer isso. Falei que ia ser breve. Alguém fica fazendo tempo aí pra mim que eu fico nervosa. Preciso falar rapidinho. Nossos professores estão aqui de prova. Por quê? Nossa cidade é a primeira no Brasil a implementar uma disciplina de educação para as relações étnico-raciais, porque em 2003 nós falávamos educação para as relações étnico-raciais, hoje a gente fala educação antirracista. Nós somos o único no Brasil a ter uma disciplina para os anos finais. São 3 disciplinas diversificadas, mas Magé é o único no Brasil, único. A gente celebra muito o nosso ineditismo, mas nós queremos mais. Bom, eu convido a vocês depois a procurarem, né, nos documentos públicos, porque é um documento público, o nosso currículo. Só para falar rapidinho, os nossos alunos do 6º ao 9º, eles têm contato, que é uma coisa que nunca me aconteceu, e eu também acredito que ninguém aqui na mesa também teve acesso a essa informação, a essa documentação. Os nossos alunos, por exemplo, estudam o mito da criação do mundo sob a narrativa dos iorubás. Isso é muito importante. Os nossos alunos têm acesso a essa cultura, acesso a essa história. Alegria, vocês viram a alegria? Ai, que maravilha! Eu vim da felicidade. Por isso que o meu nome é Felisberto, que eu vim da felicidade. Vocês vieram da alegria. A gente espera muito, vocês tenham gostado muito de estar na Fran hoje. Eu acho, assim, foi um esforço hércules, mas também a ideia de vamos dar vouchers para as crianças, veio do secretário Bruno, a gente ficou assim, entusiasmados, porque isso aí é a maior alegria de nós, é receber essas crianças da alegria. Não é, gente? Né? A gente está aqui, eu gostei muito que aqui se colocou agora, relembrou da Lei 10.639, combater o racismo e fazer o que a gente chama de letramento racial é o principal objetivo desse evento. E eu entendi exatamente há pouco tempo, tá, gente? Que letramento racial é quando a gente consegue instrumentalizar, ou seja, fazer uso de tudo que a gente aprendeu em relação ao combate ao racismo no nosso cotidiano. Então, essa atividade de hoje é uma atividade de letramento racial, porque as crianças estão sendo oferecidas a elas textos em livros, textos poéticos, todos os textos com protagonismo de pessoas negras, os personagens são pessoas negras, as temáticas são pessoas negras. A proposta é que essas crianças saiam daqui com a sua etnicidade fortalecida, que elas se vejam representadas em cada uma das palavras dos livros que elas vão ler e que nos anime, nós produtores de conhecimento, infantil também, que nos anime a escrever mais para conseguir espalhar a equidade na nossa sociedade. Agora eu tenho a fala com os maiores, né, gente? Que também a gente falou muito sobre isso. A gente está agora num processo de implementação da Lei 10.639 a 11.645 irreversível. É um processo irreversível porque o próprio aluno nos cobra. Atualmente, o próprio aluno nos cobra que a gente paute a temática em sala de aula, né? Então, se é um processo irreversível, que nós também nos capacitemos e busquemos conteúdos para que a gente possa trabalhar, inclusive alargando, ampliando o nosso próprio entendimento sobre o tema. Né? A gente não domina tudo e cada vez que a gente entra no universo de um outro pesquisador, a gente acaba aprendendo pra caramba. Tem a ver com o que eu acabei de falar sobre o letramento racial. A gente ouve falar, mas tem hora que você para refletir, né, sobre o significado do termo. E são várias as possibilidades de reflexões a partir do contato com essa literatura indígena. A gente não falou aqui hoje, né? Falou só da lei. Mas tem aí, vocês viram que tem pessoas que estão tematizando, caracterizadas, chamando a atenção também para a importância, porque esse território aqui pode ter 3 quilômetros reconhecido pela Fundação Palmares,
mas ele é um território que foi tradicionalmente habitado pelos indígenas, sobretudo da etnia de Minas. Então a gente está aqui numa festa, eu amo o nome, é uma festa em que a gente encontra várias formas de celebrar. E a principal forma de celebrar é de alegria, com alegria, né? Todo protagonismo e reconhecimento a gente vai falar. Primeira festa literária foi em? É nosso.